Vamos com mais informações? Vamos falar sobre aquela escola de educação infantil que nós tratamos aqui no Balanço Geral durante a semana, porque pais disseram que os filhos estavam administrando para os filhos um suplemento que é a melatonina, que induz ao sono. Essa escola de educação infantil foi interditada, gente, interditada. Fica em Alvorada, aqui pertinho de Porto Alegre. O Vitor Costa, que no dia esteve lá, ouviu a versão das mães, vai atualizar agora, trazendo mais informações do outro lado para a gente. Diga, Vitor. Perfeito, Samuel. Muito bem, parte do nosso trabalho, da gente sempre ouvir os dois lados da moeda, digamos assim, mas as versões que são necessárias. E uma ótima tarde a todos os nossos amigos do Balanço. Samuel, a gente está no escritório de advocacia da escolinha em questão, a Rafa Kids, que já foi noticiada por nós também aqui a respeito disso, que segue, segundo a Vigilância Sanitária de Alvorada, fechada temporariamente, em razões das avaliações que fizeram lá. Assim também, como a Prefeitura já instaurou um processo natural para verificar isso junto ao Conselho Tutelar e também, claro, os demais órgãos responsáveis, mas de primeiro momento a escola segue sem receber os alunos que têm nessa faixa de entre 2 e 5 anos de idade, é uma creche, Então, esse estabelecimento passou por situações que, segundo as mães ou as responsáveis, existia mesmo, ou não se sabe ainda, qual o caminhar da investigação, a dosagem de melatonina. A gente ouviu a pediatra também aqui no Balanço falando sobre o lance que a alta dosagem pode trazer muitos riscos, Então, agora a gente vai também ouvir o lado por parte da defesa, O advogado está aqui, Éder Lan, ele que representa a Rafa Kids e demais proprietárias e as pessoas que não aceitaram, digamos, gravar conosco, enviar um encaminhamento, mas a gente foi atrás e tem já juridicamente respaldados por um advogado. Boa tarde para o senhor, obrigado por nos receber. O que a gente tem de informação prioritária via denúncias de prints, as conversas que a gente teve acesso com exclusividade pela Record Guaíba e que a gente noticiou com embasamento e até por um boletim de ocorrência aberto, O que o senhor tem a respeito dessa situação dos medicamentos aí, ministrados, ou dados ou não para as crianças e a situação envolvendo a defesa do seu cliente? Seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, telespectadores. O que eu fui contratado ontem, ao meio-dia, então estou me inteirando ainda dos fatos. O que eu posso dizer é que estive na delegacia, estive no Ministério Público, estive junto ao Conselho Tutelar, mas ainda não tive acesso aos documentos porque estão em fase investigatória. Sigilo. Sigilo total, até porque se tratam de menores, Então seria prematuro da minha parte também e antijurídico, nesse momento, dizer que há ou não há indícios. A gente sabe que é uma situação gravíssima, E que envolve outros detalhes que eu já tive acesso ontem à noite, por parte da proprietária, e esclareço que aqui eu só represento a proprietária e a escola, não os terceiros envolvidos que eu desconheço também, não fazem parte da defesa, mas o que eu tenho hoje para declarar que não é ministrado medicamento para nenhuma criança presente na escola sem receituário médico e autorização dos pais. Mas algumas crianças tinham receituário ali específico de melatonina? Em relação à melatonina, eu não tive acesso ainda a esse receituário. Posso dizer que tinham 3 crianças que têm restrição ou receituário médico para medicamentos, mas são prescritos por ordem de médicos. Então, essas sim. O que eu posso dizer é que as imagens que eu vi através da mídia, eu não tive acesso, eu desconheço os infantes envolvidos, então eu não posso hoje declarar que se trata da criança com prescrição ou não. E aí, num momento oportuno, nós voltaremos a trazer mais, até porque a gente deve uma satisfação à população, à criança envolvida, aos pais. A sua cliente chegou em algum momento a temer pela integridade dela, porque a gente esteve lá
e isso é notório, até pelas imagens, eu ao vivo estava lá, né, doutor? E aí o pai da proprietária sempre acompanhou. Qual que foi o parecer deles, assim? Na realidade, a proprietária está sendo ameaçada, não foi, está sendo ameaçada. As providências cabíveis já foram tomadas, tá? Ela está temendo pela integridade dela, inclusive já até fizeram algumas depredações na escola, né? Então, mas é uma situação que o que eu peço para a população: não façam nada pelas suas próprias mãos, porque a gente não sabe a verdade dos fatos ainda. E a própria delegada que está à frente do caso trouxe o que, assim, de elementos iniciais para o senhor? Neste primeiro momento, ela está fazendo a inquirição das denúncias, né, das pessoas envolvidas, e a partir dali é que a gente vai saber se realmente existe ou não tal propriedade nas denúncias. E que são denúncias a respeito de maus tratos, basicamente isso, as ocorrências abertas e contra a sua cliente? Em primeira mão, eu desconheço a situação de maus tratos. O que eu conheço sou sabedor, é sobre a suposta ministração de medicamentos aos infantes. Vale ressaltar, para que a gente possa lembrar aqui também, né? E Éder Macarilan, o advogado da defesa, ele próprio comentou que ontem, por volta do meio-dia, foi quando ele acabou sendo já contratado e começou a ficar par de tudo o que envolve, né? Para quem não acompanhava o nosso balanço, faço uma retrospectiva bem breve aqui, sucinta a respeito do fato de que essas crianças, muitas vezes, segundo as denúncias, né, que foram trazidas à nossa produção, de que muitas crianças, né, Samuel, acabavam dividindo o mesmo prato de comida entre 4 ou 5 pequenos. Outros casos que as mães trouxeram e a gente exibiu em reportagem dos depoimentos dessas mulheres, que muitas crianças tinham que segurar as suas necessidades, né, tanto xixi quanto, né, o número 2. Isso até se tratando de crianças pequenas. Então, eu até conversava com o advogado aqui e isso não chegou até ele. Tanto vide que ele comentou que o que soube por imagens foi por intermédio da Record Guaíba e da nossa reportagem do acompanhamento disso. Então, claro, as primeiras medidas foram tomadas, né, justamente pelo Conselho Tutelar, pela Vigilância e pela Prefeitura, e agora seguem outros trâmites também, como ele falou, que está se debruçando para saber melhor sobre isso. Mas, claro, gerou uma comoção, né, Samuel? Porque muitas pessoas mandaram mensagem no meu Instagram, mandaram mensagens para a Record também, informando sobre uma questão, por exemplo, dessa escola. Não sei se o doutor tem a ciência de que ela já havia trocado o CNPJ. O senhor chegou a ter essa informação de que ela funcionava com um CNPJ e o nome Fantasia e passou a adotar outro. Isso chegou aos seus conhecimentos? Não, desconheço essa informação, tá? A proprietária, até o meu conhecimento, a proprietária é a primeira escola dela, né? Que está há 1 ano em operação, regularizando a documentação junto à Prefeitura de Alvorada. O que nos causa estranheza, uma série de fatos, né? O que, por exemplo? Que a Prefeitura desconhece da existência da escola. Então, mas isso eu também estou levantando junto à Prefeitura. Existe alvará de funcionamento? O alvará de funcionamento, segundo o meu conhecimento de Alvorada, ela exige uma série de documentos antes de expedir o alvará. Tá? O que eu posso te precisar é que desde o ano passado está sendo feito, inclusive tudo que a Prefeitura pede, parte de estrutura vem sendo feito, que são passos que vão sendo ao longo. Porto Alegre já trabalha diferente, Porto Alegre já te dá o alvará provisório de funcionamento. A Alvorada só, segundo o meu conhecimento, né, entrega o alvará só depois que todos os procedimentos estejam completos. Então, cada passo é um passo diferente, que isso também estou levantando junto à Prefeitura e vou requerer os documentos, né, para ver qual era a situação da realidade dos fatos. Isso é tudo muito novo ainda para Éder Macarilan, o advogado que conversou conosco aqui, gentilmente, né? Samuel, você tem alguma pergunta que eu repasse para ele ou está de bom tamanho para ti, meu irmão? Ô, Vitor, por que a escola foi interditada?
Então, a escola acabou sendo interditada justamente por uma questão da vigilância sanitária e seguindo regramentos ali. Chegou para o senhor também? Qual o motivo principal, assim, dela ter sido temporariamente fechada? Boa tarde, Samuel, tudo bem? Vitor, para mim, a única informação que chegou ainda foi a vigilância sanitária. Agora, eu não sei os motivos reais, eu não recebi documentação nenhuma, que a gente está juntando essa documentação toda, né, para verificar realmente os fatos. A situação até passando um pouco mais, que o Vitor nos comentou aqui, que as crianças comiam no mesmo prato, isso não procede, tá? Mas tem um vídeo, né, mostrando individualizado para cada um. Esses são os... A gente vê um vídeo, né? Mas o vídeo a gente sabe que, tirado do contexto e numa tentativa, às vezes, de outros interesses, pode se fazer para criar uma prova, né? Então, por isso que hoje eu posso dizer, o que eu tenho conhecimento é o que realmente foi passado para a mídia, mas já levantei alguns fatos que não condizem com a realidade. E a própria prefeitura, em parceria com o Conselho Tutelar de Alvorada, que fez esse trâmite, né, e vigilância sanitária em razão, né, da interdição temporária e também, Samuel, ainda sem um prazo para que retomem as atividades nessa escolinha e que agora, claro, a gente ouviu o lado deles também, né, e dessa moça proprietária que se sente aí, né, ameaçada e inclusive as próprias mães também continuam muito incomodadas porque não obtêm uma resposta ou uma postura por parte dessa senhora que, né, é a diretora e proprietária da instituição, Samuel. A resposta que a gente esperava hoje é não, nós não colocamos melatonina, não tem cabimento, isso é mentira. Ou então que não sabia que estava ministrando e a gente vai investigar, mas não temos nenhuma resposta nesse sentido. Por enquanto, não. Né, a defesa... Isso. A defesa nega, né, Samuel? Todo instante, né? Dr. Éder Macarilander, ele falou justamente isso, que não foi dado e que algumas crianças sim têm essa prescrição e que agora, né, vão tentar averiguar aí junto com a polícia. Mas claro, eu não sou policial, não sou delegado nem nada, mas é fácil, creio eu, juntar as peças e puxar nomezinho e CPF de cada um para saber quem podia tomar ou não, né? E segundo a defesa, o senhor fala que essas conversas, esses prints de WhatsApp de um grupo que é um grupo de profissionais ali, certo? Certo. Foi tirado de contexto. Foi tirado de contexto, eu já tenho recebido a íntegra, tá? Desse material, tá? Então, só que nesse momento eu prefiro não me pronunciar porque eu tenho que ver primeiro a investigação e a gente tem que ser bem profissional nesse ato porque fazem parte da defesa da própria escola. Ainda mais como o senhor frisou, né? Envolve o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e a gente tem que preservar muito essas crianças. Vale que, outro detalhe muito importante, né? Todas as mães que procuraram a Record Guaíba, elas estavam cientes também das suas denúncias, né? Que trouxeram à imprensa e a gente, com exclusividade, pegou e lançou isso. E também, né, Samuel, em relação aos seus filhos, né? Porque também conversei com a dona Denise e com outras mães, a Evelyn. Algumas são mães atípicas, né? Sim. Mães de crianças com autismo ou com alguma outra, né, condição, alguma situação. E por, né, questões legais também, todas estavam cientes que a gente, né, noticiaria isso e, claro, ia tomar uma proporção muito maior. Os próximos passos ainda são incertos, Samuca. Obrigado, Vitor. Obrigado, advogado, também, pela atenção aqui com os telespectadores do Balanço Geral. Gostaríamos de mais respostas, não foi possível desta vez. Seguiremos acompanhando o caso, trazendo mais informações. Por exemplo, aquele grupo de mensagens, se é da escola, isso podia ser dito. Não é da escola. Aquilo que foi dito ali é num grupo da escola, é num grupo das funcionárias, é ou não é? Isso pelo menos podia ter sido dito, mas por enquanto não. A gente vai seguir trabalhando nesse assunto, trazendo as informações da polícia, das mães, da escola também, tudo como a gente sempre faz aqui no Balanço Geral. Faço um apelo lá, ninguém tentar fazer justiça pelas próprias mãos, que isso não resolve, né? Não resolve. Vamos acompanhar o caso como sempre acompanhamos.